Outra coisa que nós temos que se preocupar, antes de encaminhar a folha, é o histórico dos servidores. Conforme o nível de acesso do usuário, ele poderá acessar o módulo do histórico dos servidores ou não. A diferença do SIAP para o AM, como eu mostrei para vocês naquela tela ontem, é que para cada ferramenta que vocês vão utilizar, ou cada dado que vocês vão encaminhar, importar ou digitar, ele tem um módulo separado. No caso do AM, é tudo junto, dentro do mesmo. Então, o que ocorre? Até um dia eu questionei essa questão do AM ali. Por exemplo, módulo contábil, módulo tesouraria, o tributário, as tabelas cadastrais, todas foram feitas. E o obras não fez. Ninguém consegue ir com o trabalho para frente sem fechar tudo. É diferente daqui. Aqui, se eu estou trabalhando com pensão, não tem nada a ver com aposentadoria, não tem nada a ver com admissão e não tem nada a ver com o encaminhamento da folha. Então, seriam como fossem processos independentes. Tá? A implementação do SIAP histórico de servidores representa o fim do SINAP. Então, quando vocês encaminhavam o SINAP, era um sistema parecido com o do AM. Agora, foi substituído e dispensado o encaminhamento. Idealizado e construído de modo a observar a confiabilidade e relevância das informações. Como nós falamos em confiabilidade e relevância, é aquilo que eu falei para vocês ontem. O que vocês encaminharam para a contabilidade, através da integração contábil, aquela folha que saiu ali, que foi para a contabilidade, é a que vai para o SIAP. Tá? Então, por exemplo, eu não posso trabalhar uma folha, encaminhar para a contabilidade, chegou alguém que não tinha registrado a hora extra, não, eu vou e altero a folha e faz um empenho manual na contabilidade. Já não fecha a questão da folha. Idealizado e construído de modo a observar a confiabilidade e relevância das informações, o SIAP histórico de servidores foi concebido, assim como os demais módulos, de modo integrado com os demais sistemas do Tribunal de Contas, como o SIAP, quadro de cargos, empregos e funções. Então, quando a gente lê aqui que ele está integrado, o que quer dizer? Que essa informação vem para o banco de dados do Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas de qualquer sistema dele pode consultar essa informação. Então, eu posso criar um filtro lá dentro do programa do SINAM, da base de dados que tem aqui, porque o que a gente vê lá, né, a gente, na verdade, não vê nada, é só arquivo de importação. Ou você baixa o arquivo e estuda os arquivos. Aqui não, aqui é como o programa de contabilidade de vocês, eles abrem do jeito que querem. Né? Então, ele pode criar um filtro. Por exemplo, eu vou pegar Secretaria de Educação, fonte 101, folha empenhada mês 06, por exemplo, versus folha encaminhada SIAP mês 6. Está batendo o valor? Não, não está. Pode abrir um alerta, abrir um mapa para vocês. Por isso que eu bato na tecla que tem que ser integrado igualzinho isso aqui. Assim, o envio de dados do SIAP histórico de servidores depende necessariamente do preenchimento correto e completo do SIAP, quadro de cargos, empregos e funções. Então, se vocês não fizerem aquela etapa que a gente trabalhou ontem, e, por exemplo, criou-se um cargo novo, colocou na folha, não se alterou o quadro de cargos. Quando você for mandar esse histórico aqui, ele vai dar erro, dizendo que determinado cargo não existe cadastrado no quadro de vocês, tá? Ou determinada função. Por outro lado, também a transparência e a responsabilidade nortearam a concepção do SIAP histórico de servidores, de modo que as informações relativas aos responsáveis pelo encaminhamento dos dados também serão captadas. Então, o que ocorre? Quem que é o responsável lá na entidade de vocês por encaminhar o SIAP? É o CPF desta pessoa que vai estar vinculado aos dados informados aqui. Então, em determinado momento, pode ser responsabilizado essa pessoa, caso exista qualquer uma dessas situações que eu falei para vocês, de divergência de dados entre o AM, entre o SIAP, ou entre o portal de vocês. Por outro lado, também, o SIAP histórico de servidores pode ser entendido facilmente a partir de sua divisão interna. Cadastro de servidores e movimentação de servidores.
Tá? Então, são duas tabelas que nós temos aqui. Eu vou cadastrar o cadastro inicial do servidor e, posteriormente, a movimentação desse servidor. Um alerta para vocês. Não sei se alguém aqui já está trabalhando com aquelas configurações do e-social quanto à conferência de nome versus CPF. Se vocês entrarem lá em determinado momento na folha de pagamento de vocês e alterarem o nome do servidor, pode acontecer de dar problema aqui. Então, tem que, lá na frente, se acontecer, gerar uma demanda para o tribunal pedindo a alteração do dado daquele servidor. Como que funciona o cadastro de servidores? O histórico de servidores é necessário cadastrar os servidores ativos e inativos e também os pensionistas. Quando nós falamos aqui em inativos e pensionistas, quem que são essas pessoas? São aqueles que são aposentados pelo município. Então, digamos assim, lá na década de 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, teve muitos municípios que foi extinto o Fundo de Previdência. Então, o que ocorre? Extinguiu o Fundo de Previdência, as pessoas que foram aposentadas pelo fundo naquele período da existência do fundo, o INSS não absorve. Então, o município tem que pagar da folha de pagamento dele, do dinheiro dele, né? Tem alguns municípios que têm problemas sérios com esses pagamentos até hoje. Quase metade de uma folha de pagamento da prefeitura com pagamento de inativo do fundo. Então, entra todo mundo com quem a prefeitura paga aqui. Devem ser cadastrados todos os tipos de servidores ativos: estatutários, seletistas, comissionados e temporário. Fazendo uma vírgula, não se pode comparar com aquela questão da aposentadoria que nós vimos ontem. Você pode pensar assim, não, para aposentar eu só encaminho quem é do regime próprio de previdência. Então aqui, no histórico da folha, eu vou encaminhar só quem é estatutário. Não, aqui vai todo mundo, tá? Oi. Altera de ativo para inativo? Não, você vai, se existe o fundo, você vai desligar ele daqui, da tua folha de pagamento, do SIAP daqui, e vai cadastrar lá na folha do fundo, que o fundo também encaminha o SIAP. Então, todos os aposentados e pensionistas, quando existe o fundo, você, por exemplo, se aposentou alguém hoje, no fechamento da folha desse mês, ele não vai estar mais na tua folha, vai estar só os dias que ele trabalhou, digamos, 6 dias que ele trabalhou. A partir daquela data, ele dá entrada lá no fundo de previdência. Aí, quem vai encaminhar esses dados é o fundo. O caso que fala aqui é quando foi extinto o fundo ou que teve alguma situação que foi uma sentença judicial que determinou que o município pagasse uma pensão, uma aposentadoria, alguma coisa nesse sentido. Quando não existe o fundo, tá? Que o fundo foi extinto. Quando o fundo foi extinto e a pessoa não se aposentou no período de vigência do fundo, ela migra automaticamente para o INSS. Tá? E o SIAP aqui é por todas as entidades. Então, se vocês tiverem 5 autarquias, 6 autarquias na prefeitura, todas as autarquias têm que mandar. A Câmara tem que mandar, o Fundo de Previdência tem que mandar. Então, a partir do momento que você fez a exoneração dele na prefeitura, por exemplo, ou na Câmara, que ele foi para o fundo, é feito um novo cadastro lá no fundo, cadastro de aposentado, e o fundo que vai começar a alimentar ele. A Câmara ou a prefeitura não manda mais nada. Teve uma servidora que você tomou, tem um bloco da aposentadoria, a gente não fez nada, a menina do fundo, não, sou eu que encaminho todo o processo para o tribunal, é tudo comigo. Então a gente não fez nada, tanto que eu pesquiso lá aposentados lá e não aparece ninguém, não aparece ela como aposentada, entendeu? Porque foi tudo feito. Aí depende da estrutura que vocês criaram dentro do município. Por exemplo, tem lugares que quem faz o processo de aposentadoria é o RH da prefeitura. E tem outros que quem faz é o pessoal do fundo. Já pega o servidor, traz para cá e ele faz o processo do fundo. Não é errado essa questão do fundo efetuar. Eu já vi vários lugares que é o fundo que faz todo o processo, que encaminha para o tribunal e tal.
Aí a menina do fundo disse que a gente teria que continuar repassando o patronal, né? 17% patronal. Dele? Para aposentado? Para aposentado. Como que você vai passar se está desligado a tua folha? Então, é exatamente isso que eu achei estranho. Só que ela falou, não, mas está na lei. Aí a gente foi olhar a lei lá da criação do fundo, tudo, e realmente estava lá. Só que é assim, tem que olhar a lei pelo seguinte, porque a prefeitura, se ela começar a recolher patronal de quem não está mais na folha, vai chegar um momento que ela não vai aguentar. Porque o que eu entendo de fundo de previdência? Tem fundos que não desconta nada do servidor quando ele aposenta. E ele vai está menor, mas o servidor vai continuar contribuindo para o fundo de previdência. Agora o município não tem como, porque ele já desligou. Recolhendo patronal de quem não está na minha folha. Porque tem atualização, a gente está fazendo o repasse, né, em cima do salário que ela aposentou. Só que aí vai ter reajuste, né, a reposição salarial. Aí vai fazer a reposição salarial dela, aí vai descontar em cima do atualizado. É bem complexo isso. Vou ser bem sincero para você, é a primeira vez que eu estou ouvindo essa questão de recolher o patronal depois que a pessoa se aposenta. Eu já vi fundos que a pessoa vai lá, por exemplo, ela se aposentou com 3 salários mínimos. Ela vai receber os 3 salários mínimos dela lá inteiro. E tem fundos que desconta 8, 9, 11% do servidor para a contribuição do fundo. Mas no caso a prefeitura, a partir do momento que desliga da folha dela, é até curioso, porque como que você vai fazer essa vinculação de folha de pagamento versus contabilizado do valor patronal? Porque o que você faz no valor patronal para calcular se está sendo recolhido correto ou não? Você vai lá em 31.90.11, vai pegar o desdobramento estatutários e vai aplicar o que está na lei do fundo lá. É esse valor que tem que ser de patronal. Daí no caso você está recolhendo a mais do que a folha tua. E vamos colocar lá na frente, se não mudar essa lei. Tá? O que a gente entende de criação de fundo de previdência? Se eu tenho fundo de previdência, eu estou na ativa recolhendo para quem está aposentado. Pela lógica, é essa. Então, quando eu for inativo, alguém vem no meu lugar e continua recolhendo para poder fazer os pagamentos. Se a lei tua diz isso, vamos colocar numa escala daqui 20 anos. Daqui 20 anos você vai estar com 60% da folha que existe hoje aposentado. Então você vai estar recolhendo de patronal a folha inteira tua e mais 60% do valor do patronal teu. Então não casa. Tem que alterar a lei. Tem que ver com o pessoal que fez o cálculo atuarial e tentar alterar a lei. Porque não tem casamento isso. Você já pensou, se 100% da tua folha vai se aposentar lá na frente. E se vocês não mudarem essa lei, nós não vamos estar aqui para ver, mas daqui 100 anos, o município vai estar recolhendo sobre 3 folhas. Porque sempre quem está aposentado vai ter que estar recolhendo. A prefeitura tem um índice elevado. Tem muito aposentado? Porque tem bastante aposentado e, segundo a minha do fundo, a prefeitura faz assim. Mas está errado. Está errado. Uma vez que se aposentou, não tem patronal mais que recolher. Eu acho que talvez no digitar a lei foi colocado equivocado. Colocado que continuaria descontando do servidor lá no fundo. Tarefa de casa para você. Veja se o fundo está descontando do servidor lá. Se o fundo não estiver descontando do servidor e pagando inteiro, a lei tua foi digitada errada. Provavelmente isso. Porque não tem lógica de você recolher patronal de quem não está na tua folha. Inclusive, se vocês tiverem uma auditoria, pode até ter algum problema nesse sentido aí.